Vamos falar de Bíblia? Mais um vídeo aqui do canal de todos os nossos domingos. E no domingo passado eu falei pra vocês, a gente falou um pouco sobre constância. O vídeo tá muito bom, então se você ainda não assistiu, passa lá. Naquele vídeo eu falei pra vocês que a ideia nos próximos domingos é a gente tentar de alguma forma descomplicar um pouco mais a leitura bíblica para que não seja um peso, uma dificuldade, chato parar para ler as escrituras. Dentro da playlist Vamos Falar de Bíblia, que a gente começou acho que tem uns 4 ou 5 domingos, vou deixar linkado aqui, mas dentro dessa playlist tem todo um passo a passo, com várias dicas e tudo que você precisa saber para começar a sua leitura bíblica, para entender como fazer, o que fazer, quais são essas dicas, para entender como a Bíblia funciona, qual é o seu panorama, quais os livros. A gente falou sobre um pouquinho de tudo, com interpretação, sobre relacionamento com Deus. Nós falamos sobre várias coisas nessa playlist, então vale a pena você dar uma olhada, se esse assunto te interessa. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o que não fazer quando ler a Bíblia. Então hoje é um passo a passo ao contrário, para a gente começar esse processo novo aqui, para descomplicar a sua leitura. Por que eu decidi falar sobre o que não fazer? Acaba que quando a gente pensa na Bíblia, muitas vezes a gente já chega com umas expectativas, com alguns pensamentos, com um entendimento. Automaticamente nós associamos na nossa cabeça. Quando a gente se converte, que a gente começa a congregar e vai para uma igreja e a gente se sente amado e recebido por Deus e tudo mais, a gente passa a aprender sobre Deus. Seja nos cultos, seja em escola bíblica, se na sua igreja tiver, seja em discipulados, em encontros e aulas, enfim, né, que geralmente as igrejas disponibilizam. E a gente tem ali um primeiro contato com as escrituras. Geralmente o nosso primeiro impulso automático é associar que é muito conhecimento, é muita informação, muita coisa para assimilar. A Bíblia em si é muito grande, então são muitos livros, é muita história, é muita coisa para ler, muita coisa para aprender. E quando a gente escuta alguém falando das escrituras assim pelas primeiras vezes, a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu aprender tudo isso? Como que essa pessoa conseguiu estudar tudo isso? Nossa, eu nunca vou conseguir ter esse mesmo conhecimento, porque é muita coisa. E aí a gente começa a nossa caminhada com Deus em relação às escrituras já com o pé atrás, já com medo, já com algumas considerações que não são reais. Isso tudo, gente, subconscientemente. É muito raro uma pessoa que pensa isso conscientemente e pensa sobre isso. E enxerga que está pensando assim, sabe? É uma coisa automática. E isso nos coloca numa zona de conforto automática também, de pensar, eu posso até ler a Bíblia, mas eu sempre vou precisar de um livro devocional do lado para me ajudar a entender o que eu preciso entender. Eu posso até ler a Bíblia, mas vai ser só aqueles livros comuns ali, mais fáceis, porque se for ler a Bíblia toda vai ser muito mais difícil. Eu posso até ler a Bíblia, mas onde eu realmente aprendo e entendo o que eu tô lendo é na igreja. Então a gente já chega diante das escrituras na nossa vida cristã com algumas ressalvas, que elas são colocadas dentro de nós por nós mesmos, muitas vezes, sem ter uma clareza de que isso está acontecendo. Provavelmente, se você é uma pessoa que tem um pouco de resistência, que tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender as escrituras, de manter uma leitura constante, né, e que de alguma forma te enriqueça, pode ser que você tenha desenvolvido esses pensamentos negativos iniciais e que isso ainda esteja aí dentro de você, de alguma forma. Então a primeira coisa que eu peço para que você tente não fazer é começar a sua leitura, começar o seu processo de mergulhar nas escrituras com esse tipo de ressalva. Analisa aí dentro de você o que você pensa. Qual que é o seu primeiro pensamento quando você lembra da Bíblia? O que você pensa? Eu acho difícil. Eu já tentei. Não, eu nunca vou saber o tanto que o líder sabe. Eu nunca vou conseguir entender. Eu já tentei e não consegui sair das primeiras páginas. Então, assim, se você tem algum tipo de barreira, de resistência, de dificuldade na leitura, antes mesmo de conseguir ter algum tipo de resultado com ela, isso já vai trazer
uma dificuldade absurda, porque ela começa aqui dentro da sua cabeça. Você já colocou para você mesmo que você não entende, que você não sabe, que você não consegue entender, que você prefere não entender, que tem alguém que já entende por você, então tá tudo bem. E essas barreiras, elas fazem a gente ser desestimulado na leitura. Mesmo que você comece e ache até interessante, vai chegar uma hora que você vai se auto-sabotar e vai falar, eu não sei mesmo isso aqui, deixa pra lá. E isso vai nos desestimulando a continuar a leitura. Eu já ouvi várias pessoas, Leo, até que começo bem, mas chega uma hora que parece que trava. Eu preciso que você entenda que continuar a leitura depende de vários fatores. E isso não diz respeito só à leitura bíblica, é qualquer tipo de leitura. Começar e continuar e concluir depende de vários fatores. Um desses fatores é você começar, escolher o livro que você vai ler, né? Entender o livro que você vai ler, escolher ele sem nenhum tipo de resistência antes. Porque se você já começa uma leitura com resistência sobre aquele livro, qual a chance de você conseguir ir até o fim? Independente de qual livro seja. Não vai ter nenhum tipo de estímulo, de interesse, de vontade de continuar, porque na sua cabeça você já colocou que esse livro não é para você. Então essa é a primeira dica que eu te dou do que não fazer quando ler a Bíblia. Tente desconstruir esse pensamento que você criou aí na sua cabeça, de que você não dá conta, de que você não entende, de que a Bíblia é muito difícil, de que é melhor outras pessoas entenderem do que você. Tira tudo isso da sua cabeça, desconstrói tudo isso e recomece. Joga tudo isso fora, pega a sua Bíblia na sua mão e fala, Jesus, me ajuda a entender as Escrituras e a amar esse livro, desconstruindo todos os pensamentos negativos que previamente, automaticamente, minha cabeça já criou. Com certeza isso já vai fazer muita diferença. Outro ponto que eu aconselho você a não fazer se você deseja ter um relacionamento com as Escrituras mais profundo. Como eu já disse algumas vezes, a Bíblia é um livro muito grande, com 66 livros, 40 autores diferentes. Todos esses livros eles se complementam. Falei bastante sobre isso nos primeiros vídeos aqui dessa playlist. Foi escrito a partir de 1500 a.C., né? Moisés que foi o primeiro a escrever, ele era mais ou menos dessa época. Então, assim, gente, não é um livro fácil, tá bom? Falei pra você não começar com coisas negativas, mas esse é um fato. Não é um livro fácil, não é um livro comum, não é a mesma coisa de você pegar um livro que você tem na sua estante, que você já leu algumas vezes, que você gosta muito, que tem uma leitura fácil, que é super aplicável. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A linguagem, a didática, o fio da meada é totalmente diferente. A Bíblia ela é dividida de uma forma diferente, ela é montada de uma forma diferente, ela traz consigo uma história diferente, uma história milenar, que vai nos contar o caminho da nossa fé. Então, para se ler e entender as Escrituras, nós não podemos contar somente com o nosso intelecto, nós precisamos contar com o Espírito Santo. Não dá para entender a Bíblia por nós mesmos. Isso não é uma questão possível. Se você já leu e acha que entendeu alguma coisa sem o Espírito Santo, muito provavelmente você estará equivocado. Eu posso te dizer, inclusive, com certeza. Não dá para ler a Bíblia sem ter um relacionamento com Deus, sem entender que você não lê sozinho. A Bíblia é um livro que a gente não lê somente com na nossa mente e os nossos olhos. A Bíblia nós lemos um relacionamento com o Espírito Santo. Ele tem que estar com a gente. Então, se você já tentou ler a Bíblia algumas vezes e você não conseguiu, provavelmente você não convidou o Espírito Santo para estar com você. Isso é um erro muito comum, porque as pessoas não lembram disso, consideram a Bíblia automaticamente, de uma forma inconsciente, como um livro comum, só de você abrir e começar a ler, mas nós precisamos do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria para abrir as portas do nosso entendimento, para que a gente pudesse entender as Escrituras. Então, não dá para ler a Bíblia sem Jesus, não dá para ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Sempre que você parar para ler a Bíblia, lembre-se disso com intencionalidade. Fale, Deus, eu preciso de ti para entender as suas palavras, para que isso seja aplicável na minha vida. Então não dá pra gente ler por ler, tá? Se você ler por ler, você vai ser... Isso aqui se tornam só palavras. E não vai ter o mesmo sentido, não vai ter o mesmo significado, não vai ter graça, sabe? Não é um livro que vão ser só palavras antigas, difíceis de serem entendidas. A Bíblia, ela precisa ler você.
Não só você ler a Bíblia. E como que isso acontece? Através do Espírito Santo. Esse é o segundo ponto. Outro ponto que muitas vezes nos desinteressa em uma leitura é que aquela leitura não diz respeito, não colabora, não contribui com a fase de vida que a gente está vivendo. Então é como se eu fosse ler um livro sobre maternidade, só que eu não sou mãe ainda, dando um exemplo. Ou se eu fosse ler um livro sobre mecânica de aviação, mas eu trabalho como enfermeira, né? Tipo, não faz sentido. Aquele livro vai me desinteressar. Eu não vou conseguir passar do primeiro capítulo, porque não vai fazer sentido nenhum pra mim. Então, isso acontece muitas vezes com livros que a gente pega pra ler. Você pegar um livro pra ler que fala sobre um assunto de vida que não tá casando com o que você tá vivendo hoje, a chance de você desistir é muito grande, de você falar, eu não preciso ler isso, não agora. Vou dar um exemplo pra vocês, falei sobre isso no meu Instagram. Antes de Manso e Humilde, que é o livro que eu tô lendo agora, eu peguei pra ler um livro de C.S. Lewis, que é o meu autor favorito. Então, assim, se você for pra pensar, era pra eu ter amado, né? Que se chama A Abolição do Homem. É um livro muito bom, mas extremamente técnico. Lewis, ele foi um teólogo cristão muito inteligente e grande parte da teologia dele vem de um embasamento filosófico, né? Ele falava muito sobre a moral, sobre o entendimento ético cristão. Então, assim, esse livro da Abolição do Homem, ele fala especificamente sobre filosofia cristã. E por mais que seja um assunto que me interessa muito, que eu morro de vontade de estudar bem profundamente sobre isso, porque eu acho sensacional, ali no livro ele fala com pessoas que já têm um conhecimento sobre isso. Ali no livro ele traz uma didática e um linguajar muito mais rebuscado do que o meu nível de conhecimento sobre o assunto tem hoje. Então eu quase li ele todo, mas sabe quando a leitura é arrastada? Meu Deus do céu, parece que você tá lendo só para terminar o livro. Eu tava assim. Até o momento que o Espírito Santo falou para mim, Letícia, eu acho que a gente pode mudar de livro, porque uma coisa ou outra eu ainda consegui entender, mas a maioria ficou para lá. E eu sei que quando eu tiver o nível de entendimento, de profundidade, de conhecimento que esse livro requer para ser lido, eu vou aproveitar ele muito mais. Então não é um livro que eu vou descartar da minha vida, mas é um livro que agora não faz sentido. Entendeu? Quando a gente fala de Bíblia, isso também pode acontecer. Aqui dentro nós temos inúmeras histórias, inúmeras. Muitas. E cada uma delas vai nos ensinar alguma coisa. Só que a mesma história que tem aqui, a diferença da Bíblia para os outros livros, né? A mesma história que tem aqui vai chegar para você na sua fase de vida diferente do que vai chegar para mim. E tem alguns livros da Bíblia que, dependendo do seu momento de vida, lê-los não vai ser uma questão fácil ou de interesse. Por exemplo, se hoje, na fase que você está vivendo hoje, você precisa viver um período todos os dias de devocional no Senhor para conhecer a Deus, o que você entende é que você precisa conhecer melhor o amor de Deus, você precisa de uma facilidade maior de colocá-lo no seu cotidiano, no seu dia a dia, e você está sentindo essa necessidade de aprender mais de Deus, de crescer em Jesus, de aprender quem Jesus foi, o que ele fez. Essa é a necessidade que você tem hoje, de parar para ler e ser encontrado por aquela leitura de uma forma, sabe, algo mais interno, mais interior, de consciência, de entendimento sobre a sua fé. Aí, o que acontece? Você vai começar a ler a Bíblia. Você fala, nossa, eu preciso aprender mais de Deus, então eu vou ler a Bíblia. Aí você abre Gênesis. Aí vai ser ótimo, né? Porque você vai entender ali nos primeiros capítulos a criação, é bem bonito e tudo mais. Aí você vai ver sobre a queda, aí você vai entender que o homem caiu, o pecado entrou no mundo, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco, você termina Gênesis, começa Êxodo, entende ali um pouco de Moisés, consegue fazer algum tipo de correlação com como Deus se apresenta para o povo, o que é ótimo, ali nas pragas, depois no deserto, na libertação, e olha só como Deus é poderoso, e aí a gente vê o povo reclamando, e aí a gente aprende sobre isso, porque o tanto que a gente murmura não está escrito, e aí a gente consegue fazer uma pesca do que a gente precisa dentro desse cenário que eu te falei, né? Se esse for o seu momento de vida, de aprender mais de Deus, de crescer no Senhor. E aí, você vai levando. Cara, tá dando pra aprender com essas várias histórias aqui do começo do mundo, consegui aprender, tô absorvendo aqui um pouco de Deus. Aí você chega em Levítico, que é só lei.
É só lei. Gente, é só lei. E é lei da época do deserto. Porque depois do deserto, a gente vai ter Números, que é uma continuação de Levítico ao mesmo tempo, que também faz contagem do povo. Então também são questões de dados, registros da época. E aí depois a gente vai ter Deuteronômio, que é uma revisão de Levítico para a Terra Prometida, das leis. E vocês entendem que esses 3 livros, eles são muito específicos? A Elite está falando que não dá para aprender em Levítico, Números e Deuteronômio? Muito pelo contrário, dá para aprender demais. Só que depende da fase que você tá. Depende do que você tá buscando nesse livro. Você tá lendo porque você entendeu que você precisa ler a Bíblia toda? Tá fazendo uma leitura corrida? Tá fazendo uma leitura anual? Tem que passar por essa leitura? Ótimo, você vai encontrar formas de aprender com aquele entendimento ali. Você tá lendo porque você decidiu estudar sobre isso, sobre o Pentateuco, sobre os livros de Moisés. Você tá lendo porque você vai ter possibilidade de se aprofundar num estudo mais completo do tabernáculo, das leis, do entendimento de como tudo aquilo funcionava. Show! Vai ser maravilhoso para você. Agora, se você é essa primeira pessoa que eu citei, que está buscando conhecer a Deus no seu dia a dia, no seu contexto hoje, que não tem nada a ver com sacrifício de animal, com tabernáculo, com horário em tendas no meio do deserto. Você entende onde eu quero chegar? Por que a maioria de nós escuta como conselho, se você vai começar a ler a Bíblia, começar pelo Novo Testamento? Porque você concorda comigo que se você começa pelos evangelhos, que vai contar a história de Jesus, de quem foi Jesus, do que ele fez e tudo mais, você concorda comigo que se você já começa direto pelos evangelhos, o nível de interesse no assunto que diz respeito ao que você realmente precisa aprender. Então, é diferente, tá? É diferente quando a gente tem o entendimento qual é o nosso objetivo. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você não deve, aí a coisa que você não deve fazer, você não deve começar a sua leitura de uma forma sem entender profundamente qual é o seu objetivo hoje na leitura bíblica. Quando você responde essa pergunta, o meu objetivo é conhecer a Bíblia toda. O meu objetivo é estudar a Bíblia, é entender a fundo. Aí a gente vai estar conversando outra coisa. E aí vai ser uma outra forma de enxergar. Não, Lê, o meu objetivo é entender como viver a Bíblia. É como aplicar esse conhecimento de forma prática. Bom, então eu te indico que você comece por Atos. Leia todas as cartas que dizem respeito à vida na comunidade de fé, à vida na comunidade normal, na nossa vida, sabe? E são lições práticas, específicas, muito, sabe, pontuais, do que você começar pelo Reino Dividido, por exemplo, vai ler Reis, vai ler Crônicas. Você não quer dizer que você não vai aprender, não quer dizer que você não vai conseguir tirar algum tipo de lição, você vai. Mas a leitura, ela fica mais difícil, ela não é tão facilitada, ela não é tão simples, porque o interesse, ele vai se perder. E aí a chance de você desistir porque você não está entendendo, porque não está conseguindo aplicar, é muito grande. É aquilo que eu falei, você vai estar lendo um livro de mecânica de avião, sendo que você foi buscar conhecimento sobre enfermagem, entendeu? Uma coisa ou outra na mecânica do avião, talvez você consiga pescar ali, ó, porque você precisa na enfermagem. Mas você entende que não é uma coisa específica, que seria muito mais fácil e manteria muito mais o seu interesse se você decidisse começar com um livro de enfermagem e que tudo que está ali vai ser muito mais facilmente aplicado no conhecimento que você precisa naquele momento. Então é meio que isso, assim, não comece sua leitura sem entender o seu objetivo. E se você tiver alguma dificuldade em entender qual caminho seguir a respeito do seu objetivo, deixa seu objetivo aqui embaixo nos comentários, eu vou te desafiar. Escreve aqui nos comentários qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo hoje na leitura bíblica. Lê, eu quero aprender mais sobre Deus. Lê, eu quero aprender mais sobre o amor de Deus. Eu quero entender um pouco melhor, estou passando por uma dificuldade, por luto, por dores, por enfermidades. Eu preciso de um entendimento maior bíblico sobre isso. Coloca aqui embaixo e aí eu posso tentar te ajudar a traçar um caminho de leitura bíblica que seja contínuo, que não seja só uma coisa pontual, tipo, um versículo. Não, para você manter aí uma leitura e que de alguma forma essa leitura ela vai casar com o momento que você está vivendo hoje. A gente então está falando que a Bíblia ela tem que conversar com a minha fase de vida? Não, não é isso que eu estou dizendo, é o contrário. A nossa vida tem que casar com o que a Bíblia diz. Só que
Se você não entende o propósito, o objetivo, a fase de vida que você está hoje, seja na sua vida comum, seja na sua vida com Deus, a chance de você não manter o interesse de leitura é muito grande. E eu não tô dizendo que você não pode ter as duas coisas. Tipo assim, Lê, eu queria muito ler sobre o amor de Deus na Bíblia, mas ao mesmo tempo eu também quero fazer uma leitura completa. Eu também quero ter um entendimento completo das escrituras. E aí a gente vai entender qual é a sua disponibilidade de tempo. Você tem um prazo? Você está colocando um prazo ou não? Né? Isso também é importante. A gente também vai entender qual é a sua rotina. E aí a gente vai vir com técnicas que vão facilitar o seu dia a dia para que você facilite a leitura. Que ela não fique complicada, mesmo que você tenha mais de um objetivo. Porque é super possível você manter uma leitura, por exemplo, das cartas de Paulo, ao mesmo tempo que você está fazendo uma leitura corrida das escrituras como um todo. Super possível, tá? Eu não gosto desse tipo de leitura. Letícia, eu não gosto. Vou te dar o exemplo da minha vida hoje. Como é que está sendo a minha leitura hoje? No ano passado, eu não consegui concluir a leitura do Antigo Testamento da forma que eu gostaria. Então, esse ano eu me propus a ler o Antigo Testamento. No comecinho do ano, eu li todo o Novo. A gente leu juntos, inclusive, na Páscoa. A gente veio depois com um projeto para ler todo o Novo Testamento com as cartas de Paulo e tudo mais. Então, no começo do ano, eu já tinha lido o Novo Testamento, porque eu releio todos os anos, né? Me aprofundei bastante na vida de Jesus e tal. No segundo semestre, eu falei, cara, eu preciso retomar a minha leitura do Antigo Testamento do ano passado, que eu não concluí. Então, ao invés de eu começar lá do comecinho de Gênesis, que toda vez a gente recomeça por Gênesis, né? E eu já li Gênesis várias vezes, mas o restante do Antigo Testamento eu li poucas vezes, porque a gente nunca passa de Levítico. Sempre acontece alguma coisa e depois ali do início dos reis a gente meio que desiste. Então eu falei, cara, eu vou recomeçar de onde eu parei. Então eu recomecei de Davi e tô vindo aí, né, desde agosto, passando por todos os reis. E é muito legal revisitar todas essas histórias, porque eu li poucas vezes. Então, tá sendo uma experiência muito legal fazer esse tipo de leitura. Só que, gente, a minha ideia era essa, né? De reler o Antigo Testamento, relembrar essas histórias e aprender o que eu precisava aprender com elas na fase que eu tô agora, porque tem isso também, tá? Às vezes a gente lê a Bíblia e o mesmo texto que a gente lê hoje não é o mesmo texto que a gente vai ler depois, porque nós mudamos. Falei sobre isso em outros vídeos. E, enfim, então, para mim estava sendo uma experiência bem legal, até que chegou em vários textos que tem ali no meio do Antigo Testamento, que são textos muito repetitivos. São lamentos, são salmos, enfim, são escritos que são muito, eles voltam muito no mesmo assunto. E parece que não casa muito bem com a história, parece que a gente não consegue muito aprender lendo aquilo. São textos que eles são específicos para alguns momentos, eles são específicos para um tipo de estudo, eles são específicos para entender o pensamento, o entendimento daquele povo naquele momento, ou eles vão ser específicos para alguma coisa que a gente está passando na vida, sabe? E esses textos eu leio de uma forma corrida. Olhar, ler, entender o que está sendo dito, mas não é uma coisa que você lê palavra por palavra. É tipo genealogia, que a gente não lê exatamente o que está escrito ali, porque não vai fazer sentido eu ficar decorando. Eu não vou decorar os nomes das pessoas nas genealogias, entendeu? Eu já entendi que aquilo ali está me escrevendo uma genealogia. Quando eu parar para estudar sobre genealogia, que ótimo que eu tenho esse texto aqui. Mas isso vai me tirar o interesse da leitura. Vai me fazer demorar muito mais tempo para ler do que eu realmente precisaria. Então, nesses textos, a gente já entendeu, porque o Espírito Santo está com a gente, e a gente consegue fazer uma leitura muito mais rápida, só corrida, entendi. É isso aqui que tá falando aqui, beleza, vamos pro próximo tópico. É isso. E tem sido assim a minha leitura. Então, nas minhas leituras do dia a dia, são poucos textos que eu consigo ler a história, entender o que aconteceu, tirar uma lição disso dentro ali do meu planejamento de leitura. E isso, ao invés de me desmotivar, me motiva. Por quê? Porque quando eu chego no texto que realmente eu preciso ler, entendendo que nesses outros a gente só vai passar um olho, cara, eu consigo concentrar muito mais a minha atenção. Parece que o tempo passa muito mais rápido. Eu entendo o que eu tô lendo. O que eu preciso aprender salta aos meus olhos. Isso é uma leitura otimizada, uma leitura inteligente.
E a Bíblia, ela precisa ser lida dessa forma, de uma forma inteligente. Não é palavra por palavra de tudo o que está aqui, que todas as vezes que você for ler, você vai ler palavra por palavra. É entender a forma como o Espírito move o seu momento de leitura para que ele mesmo te conduza ao olhar. Isso tem revolucionado a minha forma de ler a Bíblia. Isso tem tirado qualquer tipo de desinteresse e qualquer tipo de peso também. Porque a gente tem uma mania de achar, não, se eu tô lendo, eu tenho que ler tudo que tá escrito. Eu tenho que me forçar no meu desinteresse. Depende, eu concordo. Concordo que você tem que se forçar no seu desinteresse, mas depende. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é estudar o que você está lendo, é claro que você vai ler palavra por palavra. É claro que depois que você lê um capítulo, você vai buscar tudo de referência externa, tudo de conhecimento alheio, tudo que já tem escrito, retratado, documentado sobre o que está escrito ali. Você vai mergulhar nesse conhecimento. Mas se o seu objetivo não for o estudo, se o seu objetivo for uma leitura devocional, uma leitura que vai te enriquecer espiritualmente, de uma forma para o seu dia a dia, cara, são perspectivas diferentes. Então é óbvio que a sua leitura ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Então, tudo depende de onde você parte. Qual que é o seu objetivo? Então, para te facilitar, coloca aqui embaixo para mim. Alice, eu não sei qual é o meu objetivo. Qual deve ser o meu objetivo para ler a Bíblia hoje? Isso também pode ser uma dúvida. Então, deixa aqui embaixo que a gente tenta se ajudar para chegar nessa resposta. Porque cada um de nós vai ter uma fase diferente de leitura, um objetivo diferente, uma perspectiva diferente. Até porque, gente, esse é o único livro que a gente vai ler a vida toda, o tempo todo. Não é um livro que você termina e guarda na estante e nunca mais vai consultar. Não. É um livro vivo. A gente muda e ele nos muda, entende? E a gente precisa estar atento a isso para saber como se movimentar dentro dessas páginas junto com o Espírito Santo, entendeu? Para que não seja uma leitura desinteressante. Muito pelo contrário, para que ela nos alcance. Para que ela nos alcance. Então, o nosso coração ele precisa estar voltado para isso e a nossa atenção, a nossa intenção também tem que estar voltada para isso. Eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria compartilhar com você hoje, para que você não tenha essa disposição ruim em relação à Bíblia e para que você enxergue essa leitura como ela deve ser enxergada. Nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo em cada parte da Bíblia. Nós vamos falar do Pentateuco, nós vamos falar dos livros históricos. De cada fase da Bíblia a gente vai entender como esses livros funcionam e eu acho que a partir desses vídeos à frente, vai facilitar também você entender qual é a fase que você está hoje para responder a pergunta, qual é o meu objetivo, qual é o meu objetivo hoje em ler a Bíblia. E essa resposta, ela é muito importante. Ela é muito importante. E mais do que a resposta de qual é o meu objetivo em ler a Bíblia, que é o que vai te guiar para saber por onde começar, qual livro ler, qual sequência seguir, essa resposta ela vai te ajudar demais nisso, para que a sua leitura não seja uma leitura desinteressante. E para que você também quebre todo tipo de preconceito, de medo, pré-requisito que tenha na sua cabeça. Ah, não, eu só posso ler a Bíblia se eu for ler ela de capa a capa toda vez. Ah, não, eu só posso ler a Bíblia porque se eu pular uma palavra eu vou estar pecando. Ah, mas joga tudo isso fora. Tudo isso fora, tá? Tudo isso fora. A gente precisa ser inteligente. Inteligente, o Senhor nos deu essa inteligência para ler as Escrituras e entender que cada momento vai pedir uma leitura diferente. E é isso. Joga fora todo tipo de trauma, todo tipo de medo. Muitas vezes a gente associa a Bíblia, né? Não pode nem riscar. Ai, não pode... Nossa, meu Deus. Não, gente. Não. O Senhor nos deu esse manual para que ele fosse um manual. E manual a gente usa todo dia. A gente rabisca, a gente vai a fundo, a gente faz as correlações que a gente precisa fazer, a gente vai entender a original, o que o texto estava dizendo. É para isso, é para ser usado. Não é para a gente deixar ali aberto e... A Bíblia não é esse tipo de leitura. A Bíblia, ela é aplicável na nossa vida.
E para isso, nós precisamos ter uma intenção de que ela funcione assim, que ela seja aplicada na nossa vida, na nossa rotina, de uma forma inteligente. E para além disso, né, além do objetivo estar muito claro na sua cabeça, o mais importante, que foi o que a gente falou no último vídeo aqui do canal, você precisa entender por quê. Por que esse é o seu objetivo hoje? Responda essa pergunta primeiro, tá? Por que esse é o meu objetivo hoje em ler a Bíblia? O que eu estou buscando em querer agora estudar mais a fundo o Pentateuco? Qual foi o motivo? O que me levou? Porque é essa resposta muito bem construída, muito bem fundamentada, que vai te ajudar a não parar, enquanto seu objetivo não for concluído, porque você tem um motivo para esse objetivo existir. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na semana que vem a gente volta para descomplicar o Pentateuco. E aí nós vamos entender de uma forma mais completa o que é o Pentateuco e daqui para frente a gente vai falar dos outros livros também. Então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente se vê. Um beijo e até lá!